Agora, Perdão. dia 25 de maio, Sim, é a data que celebra o Dia da Adoção. é o Dia Nacional da Adoção, que foi, por lei, foi declarado o Dia Nacional da Adoção e é comemorado em todo o Brasil. A senhora que é uma especialista, conhece o assunto como poucos, fale um pouco da importância dessa data e um panorama geral. Como estamos no Brasil quando o assunto é a adoção, doutora? A importância da data é que as pessoas falem, conversem sobre a adoção de uma forma natural, como deve ser conversado, né? Que nós sabemos que no passado a adoção era um assunto que era velado, Tabu. sussurrado, tabu, exatamente. E então, felizmente, com o passar do tempo e o esclarecimento, agora ele é falado às claras e como deve ser feito, estudado e comentado. E é por isso que hoje nós temos a grande honra de ter aqui a Fernanda, que vai contar um pouco da experiência dela, não é, Fernanda? Então, existe no Brasil mais de 100 grupos de apoio à adoção. Mais de 100 grupos de adoção. E o grupo de Itapetininga, que teve início por volta de 1993, os primeiros contatos, e agora, com grande honra, nós temos aqui a presença online do Fernando Freire, que é um ícone da adoção no Brasil e foi um dos incentivadores no início desse grupo, não é? Com a Mônica Fogaça e a Suzana, né? Irmã do Lalo. Então, a gente foi o início, os primeiros passos do Grupo de Apoio à Adoção de Itapetininga, que tem um relacionamento muito grande com todos os grupos do Brasil, não é? Tivemos a honra de sediar o segundo Encontro Nacional de Adoção, a Ousadia, né? Que foi em 1997, com autoridades de adoção do Brasil inteiro comparecendo, não é? E depois tivemos também o terceiro encontro estadual, no ano de 2005. Então, existe uma atuação permanente desse grupo de Itapetininga também. E como está a adoção no Brasil, eu acho que posso dizer que muito bem no sentido de que existe um apoio das autoridades judiciárias em relação aos grupos e em Itapetininga nós podemos ter um grande orgulho de dizer que temos uma vara da infância e da juventude muito atuante, que é o Dr. Alessandro, que nos honra com um trabalho impecável, né? O Dr. Leandro, que é o promotor, o cartório e a equipe técnica de assistentes sociais e psicólogos. Então, nós estamos muito felizes com o trabalho da adoção em Itapetininga. Muito bom. O Fernando, eu vou fazer uma pergunta semelhante, mas pegando o gancho aí da doutora Eunice, que usou a palavra esclarecer, né? Eu queria que o Fernando falasse um pouco sobre a sua trajetória. Ela diz que você é o ícone da adoção no Brasil. Eu quero saber por que conquistou esse título e se realmente a situação da adoção ela está mais clara no Brasil. Eu concordo que realmente falar é sempre a melhor solução. Fernando, para você. Muito obrigado. O nome do programa é apropriado, o telescópio, para que possamos ver mais longe. Está um pouco Eu baixo. sempre acreditei que a adoção é uma belíssima manifestação de humanidade, exatamente porque ela nos conecta com diversas outras expressões da experiência humana. Eu me referi anteriormente, então, a Suzana, Ado, Josi e Mônica Fogaça. Eu gostaria também de acrescentar a essa lista de amigos do Itapetininga o senhor Jorge Paunovic e a senhora Valquíria, que eu tive o prazer de conhecer, levado pela doutora Eunice, e num livro recentemente publicado, O Danúbio Vermelho, de Jorge Paunovic, nós vemos no sumário um título muito representativo do que é a adoção. É exatamente a construção de uma nova cultura e a busca pelo destino de nossas famílias. Eu acho que mais do que os aspectos técnicos da adoção de crianças maiores, adoções de crianças com necessidades especiais, o que nós precisamos sempre buscar é
a conexão da adoção com um grande desafio de toda a humanidade, que é permanente, que é diário, que é o de buscar fazer uma criança feliz, se sentir protegida. Nós podemos ter como lição desse livro do George Paunovic que o ser humano deve sempre buscar sair de situações trágicas, dramáticas, e não é apenas nas guerras que essas situações ocorrem. Quando uma criança vive uma situação de abandono, ela vive uma situação muito parecida com um ser humano que vive uma situação de refugiado político, como vivem agora os ucranianos, por exemplo. E eles precisam de manifestações de humanidade para que eles tenham resgatado a sua cidadania, a sua situação de cidadão protegido. Então, as aventuras daquelas pessoas que saíram de outros países e foram, por exemplo, para Itapetininga, é muito semelhante com essas crianças que hoje, por exemplo, vivem no Lar Quintela e esperam uma definição, seja retornar à sua família natural, seja serem reintegradas a uma família adotiva. E o grande desafio da adoção é exatamente o de resgatar um direito fundamental, o direito de se sentir filho, filho da terra, filho de uma família, filho de um projeto de futuro. Eu acho que essas conexões vivem na experiência adotiva uma manifestação de extraordinária beleza e que precisa ser preservada. Milhares de crianças no Brasil poderiam ser adotadas já legalmente. Vivem durante um período muito longo nas instituições. Ainda não existem vocações adotivas para crianças acima de 8 anos, ou são muito raras. É preciso que os grupos se mobilizem, mas toda a sociedade, para colocar como prioridade absoluta, como estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, para que todas elas possam, de fato, ter esse direito assegurado. Eu acredito que o GAAD, doutor Eunice, Suzana, Mônica, a atual diretoria do GAAD, fazem um grande esforço para que em Itapetininga e em todo o Brasil, consequentemente, nós avancemos cada vez mais, no sentido de direito de que nenhuma criança vive uma situação de abandono sem a possibilidade de entrar numa família por adoção. E que nós estejamos sempre capazes de estabelecer esse vínculo entre natureza. Por exemplo, Itapetininga é uma terra que produz frutos. A criança é o fruto do trabalho do homem também. E produz arte, como na Casa Brasil Estados Unidos, que eu recomendo a todos, porque é um momento de beleza, de contemplação do belo. E isso é possível quando o ser humano está centrado na sua segurança profunda de estar inserido numa família. A adoção resgata essa dimensão trágica do abandono e transforma na dimensão de extraordinária beleza que é uma criança se sentir feliz, amada e protegida no seio da sua família. Por isso celebramos o Dia Nacional da Adoção. Por isso, pessoas, a vida a criar essa nova esperança para milhares de crianças.